Nesse vídeo, vamos ver criaturas do folclore brasileiro que podem ser inspirados em pessoas ou animais reais. Depois da vinheta. Fala pessoal, meu nome é Nicolas, eu sou um neuromágico. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui eu mostro como coisas que nós pensamos que são sobrenaturais podem ser um truque de mágica ou um número de hipnose. E uma produção brasileira está dando o que falar. Eu estou falando de Cidade Invisível, uma série que já está disponível na Netflix. Eu e minha esposa maratonamos essa série e vimos tudo em 2 dias. Mesmo assim, fiquem tranquilos que eu não vou dar nenhum spoiler. Em Cidade Invisível, criaturas do folclore brasileiro não vivem mais em florestas. Eles estão entre nós, mais especificamente na cidade do Rio de Janeiro, mais especificamente no bairro da Lapa, o que é uma boa escolha. Eu já morei no Rio de Janeiro, eu frequentava o bairro da Lapa e eu garanto que uma curupira passaria desapercebida tranquilamente na Lapa. É verdade. E no final desse vídeo eu vou falar por que essa série é, na minha opinião, tão relevante. Mas vamos falar sobre as criaturas. Vocês sabem que muitas vezes criaturas folclóricas podem ter uma origem muito próxima da realidade. Por exemplo, uma criatura que não apareceu na série, mas eu espero que apareça em uma segunda temporada, é o lobisomem. O mito do lobisomem teve origem na Europa, mas o folclore brasileiro também tem a sua versão dessa lenda. Em alguns locais, acredita-se que o lobisomem se transforme em uma encruzilhada na sexta-feira e depois retorne para essa mesma encruzilhada para se transformar em homem novamente. Em outras regiões, acredita-se que o 8º filho, com aparência pálida, orelhas grandes e nariz avantajado, provavelmente se tornará um lobisomem. Acredita-se que o lobisomem seja o 7º filho de um casal cujos outros filhos todos foram mulheres. Quando isso acontece, acredita-se que o menino se tornará um lobisomem a partir da puberdade. Ou seja, ao fazer 13 anos, será a sua primeira transformação em lobisomem. Isso acontecerá até o final de sua vida em todas as noites de lua cheia. Ao amanhecer, a criatura retorna à sua característica de homem. Há versões em que o lobisomem prefere raptar bebês não batizados. Por isso, muitas famílias buscam batizar as suas crianças rapidamente. Por essa perspectiva, se a criança não for batizada, está propensa a virar lobisomem. Tá bom. Mas você sabia que existe uma doença real que pode ter inspirado o mito dos lobisomens? Hipertricose é um termo médico usado para descrever um crescimento excessivo de pelos no corpo. As pessoas acometidas por esse distúrbio apresentam a pele toda coberta por pelos, exceto as palmas da mão e dos pés. É comum que os portadores dessa doença sejam afastados do convívio social e adotem um comportamento mais agressivo, violento. Ao longo da história, muitas pessoas com essa anomalia se tornaram famosas, sendo que muitas atuaram em circos. Olha, geralmente um mito surge por 2 motivos. Para explicar algo do mundo que nós estamos vendo, então eu vejo um raio cair, eu não sei como explicar aquilo, e eu crio um mito para explicar. Olha, tem Zeus no céu que solta o raio, enfim. Aí a gente inclui todos os mitos de criação. E a outra razão é para induzir ou inibir algum comportamento. Vamos dar um exemplo para cada um deles. Por exemplo, o mito do boto cor-de-rosa, que esse sim está na série Cidade Invisível. Reza a lenda que o boto cor-de-rosa, animal inteligente e semelhante ao golfinho que vive nas águas amazônicas, se transforma em um jovem belo e elegante nas noites de lua cheia. Pô, a lua cheia deve ser movimentada, né? Lobisomem e boto circulando, complicado. Normalmente ele aparece nas festas juninas, sempre vestido de branco e com um grande chapéu a fim de esconder as suas narinas, pois afinal de contas a sua transformação não ocorre totalmente.
Aí o Boto na festa vai, seduz a garota mais bonita da festa, passa a noite com ela, na manhã seguinte ele se transforma em Boto de novo e vaza. E geralmente a garota acaba grávida. André, eu te traí. E tem mais, André. Eu tinha certeza, você é safada. Eu te traí com um Boto. Você traiu com quem? Um Boto. Obviamente, esse mito surgiu para explicar gravidez fora ou antes do casamento. É claro. Inclusive, em algumas regiões, costuma-se dizer que a criança é filho de Boto, quando tem o pai desconhecido. Agora, por exemplo, vamos ver a história de origem de uma das criaturas mais famosas do folclore brasileiro, a mula sem cabeça. Existem várias versões, eu vou me ater a duas. Em uma das versões, conta-se que, se uma mulher dormir com seu namorado antes do casamento, ela vai se transformar em uma mula sem cabeça. Obviamente, o objetivo desse mito é controlar o relacionamento das filhas, né? É uma forma de mantê-las dentro dos padrões morais da época. Então, aqui nós temos o exemplo de um mito criado para induzir um comportamento. Em uma outra versão da origem da mula sem cabeça, conta que se uma mulher dormir com um padre, essa mulher se torna uma mula sem cabeça. Obviamente, essa origem também tem um cunho moral e religioso e tem como o objetivo intimidar mulheres que cogitavam manter um relacionamento com um sacerdote da igreja. O bizarro dessa história é que ela pune só a mulher que se relaciona com o padre e não o padre. Um outro ser muito interessante que também aparece na série é a Yara, ou Mãe d'Água. A Yara, ou a Mãe d'Água, é uma lenda folclórica de origem indígena oriunda da região amazônica. Reza a lenda que a Yara era uma corajosa guerreira, dona de uma beleza invejável. Por esse motivo, os irmãos sentiam inveja dela e resolveram matá-la. Entretanto, no momento do combate, pelo fato de possuir habilidades guerreiras, Yara consegue inverter a situação e acaba matando seus irmãos. Diante disso, com muito medo da punição de seu pai, o pajé da tribo, Yara resolve fugir, mas seu pai consegue encontrá-la. Como castigo pela morte dos irmãos, ele resolve lançá-la ao rio. Entretanto, os peixes do rio resolvem salvar a bela jovem, transformando-a em uma sereia. Desde então, Yara habita os rios amazônicos, conquistando homens e depois levando-os ao fundo do rio, os quais morrem afogados. Bom, a Yara é uma sereia. E o mito das sereias pode ter surgido a partir de avistamentos de animais bem reais, os peixe-bois. Você sabia que o peixe-boi não é peixe nem boi? Não. Eu não sei que tanta semelhança vem entre peixe-boi e sereia, tem nada a ver. E agora vamos falar dela, a Cuca. Cuidado com a Cuca, que a Cuca te pega e pega daqui e pega de lá. A maioria de nós conhecemos apenas a versão da Cuca que é mostrada na obra de Monteiro Lobato. Mas a Cuca é muito mais que isso. A Cuca é um dos principais seres mitológicos do folclore brasileiro. Ela popularmente é conhecida como uma bruxa que rapta crianças. Pode ter a forma de uma velha ou de uma feiticeira com cabeça de jacaré. Acho que a maioria de nós é assim que imagina. E a origem dessa lenda está relacionada a Coca, lá das lendas ibéricas, tradição que provavelmente foi trazida para o Brasil durante a época da colonização. A Coca é um ser mítico, uma espécie de fantasma, bruxa ou bicho-papão, com que se assustam meninos. Embora não tenha uma aparência definida, este ser assustador tinha uma representação figurada. Sua cabeça era uma espécie de abóbora ou cabaça, da qual saía luz ou fogo. A Coca é um ser feminino. O equivalente masculino dela é o Coco, mas ambos acabam representando o mesmo ser e com o mesmo objetivo: assustar meninos. É claro. Em Cidade Invisível, a Cuca é interpretada por Alessandra Negrini e nós temos uma versão bem mais realista do que o que nós estamos acostumados. Uma versão muito mais feiticeira e muito menos monstro.
E se você está gostando até agora, inscreva-se, ative as notificações para receber mais conteúdo como esse. E por que essa série é tão relevante? Não sei. Na minha opinião, ela é muito importante porque ela mostra de forma mais séria, até mesmo se aproximando do terror, criaturas que são muito ricas culturalmente e que sempre foram meio que negligenciadas pela cultura pop. Como é que nunca teve um episódio do Supernatural com um Saci? Um Arquivo X com uma mula sem cabeça, sendo que essas produções, esses seriados, até Hollywood, buscam inspiração em folclore de diversos lugares, sabe? Como que nunca usaram o folclore brasileiro como inspiração. Então, finalmente, em Cidade Invisível, nós vemos esse potencial sendo explorado. Nós vemos esses personagens mostrados de uma forma que nós nunca vimos antes. É uma mistura de Sítio do Pica-Pau Amarelo com Arquivo X. Brazilian Horror History. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e continuem seguindo o conselho daquele outro ser que veio do espaço e já virou parte do folclore brasileiro, o ET Bilu. Busquem conhecimento.